nós iremos aprender um pouco mais sobre os tipos de poligonais topográficas que você pode executar em campo. Todas elas serão baseadas na NBR 13133. Então, na hora que a gente for comentar aqui um pouquinho sobre poligonais principais, secundárias e ainda as auxiliares, toda a definição ela é extraída da norma da ABNT e aí a gente vai fazer debate, nós vamos conversar em cima disso. Para exemplificar esse cenário, eu trouxe aqui um imóvel e nós temos o perímetro do nosso imóvel simbolizado pela cor vermelha. Aqui no canto à esquerda temos a casa e as árvores que são obstáculos a serem enfrentados. O objetivo geral é de realizar um levantamento topográfico de forma a cadastrar todo o perímetro do imóvel, então todo o seu limite. Isso envolve, obviamente, todos os vértices perimetrais dele e também alguns pontos cadastrais. Nessa aula, nós não vamos entrar no mérito de poligonal fechada ou poligonal aberta. Esse assunto vai ser desenvolvido na próxima aula, poligonais abertas, e daqui 2 aulas, poligonais fechadas. A princípio, o que a gente faria aqui, pensando na operação de um levantamento topográfico? Identificaria qual é o melhor local que nós temos justamente para fazer a inserção do nosso equipamento, da nossa base. Fiz essa escolha, aí eu inicio o meu levantamento. Qual foi o cenário real? A gente foi e executou um levantamento nessa cor azul de uma poligonal principal. E qual é a definição dessa poligonal? No que consiste essa poligonal? Trouxe aqui da ABNT, da 13133, o que significa a definição dela. A poligonal principal ou a poligonal básica do seu levantamento, ela é qual determina os pontos de apoio topográfico de primeira ordem, ou seja, é o hierárquico para o seu levantamento topográfico. Todas as outras poligonais, sejam elas auxiliar ou secundária, partirão de alguma informação dessa sua poligonal principal. Se for secundário, é de um vértice da sua poligonal principal. Se for auxiliar, será de um marco de apoio estabelecido pela sua poligonal principal. Então essa é uma diferenciação entre as duas. Mas o que vocês perceberam? Poligonal principal, na cor azul, ela é quem define no nosso levantamento os marcos de primeira ordem, vamos chamar dessa forma. E é a partir dela que nós teremos tanto a poligonal auxiliar quanto a secundária, quando houver necessidade. Em casos práticos de levantamento, o que é comum vocês encontrarem? A poligonal principal e a poligonal auxiliar, que são os braços que você desenvolve a partir dessa primeira poligonal e que te permitem alcançar outros vértices. Voltei para a norma. Foi falado sobre poligonal principal, sendo ela a quem determina o ponto de apoio topográfico de primeira ordem. Então, o que é um ponto topográfico? Ele é um conjunto de pontos planimétricos, altimétricos ou ainda planialtimétricos que dão suporte ao seu levantamento topográfico. Essa questão de o que é planimétrico, o que é altimétrico, quando eu trabalho com levantamento planialtimétrico, também será abordado nesse curso nosso. Se preparem para as próximas aulas que a gente traz isso daqui de uma forma mais prática, com exemplos palpáveis, para vocês entenderem quando trabalhar com o outro. A partir do momento que nós definimos e entendemos que o apoio topográfico ele pode ser planimétrico, eixo X e Y, ou ainda altimétrico, a gente trabalha com o Z. Se eu for trabalhar pensando em apoio altimétrico, eu posso ter como definição uma cota ou uma altitude. Qual é a diferença entre uma e outra? Conjunto de pontos materializado no terreno com sua altura definida a partir de uma superfície de nível arbitrária. Pensa o seguinte, você chegou na sua obra, estacionou sua primeira estação, seu ponto de partida, e você falou, aqui será o ponto com cota 0 metros. A partir desse momento, todas as informações que você obtiver, ele será uma cota, porque é uma referência do seu projeto. Como vocês fariam para estabelecer um mesmo referencial altimétrico? A gente entra na altitude. Então a gente parte de um marco com uma referência de nível já estabelecida e ele vai ter a informação da altitude relacionada ao nível médio dos mares. Então se você trabalhar dessa forma, esse seu levantamento, a partir do momento que você utiliza aquela altitude, você chega a uns valores. E o seu vizinho chegou, partiu do mesmo marco ou partiu de um outro marco, utilizando também a altitude. Nesse encontro, vocês terão a coincidência dos dados, desde que vocês tenham trabalhado todos com o mesmo rigor de qualidade. Essa é uma principal e grande diferença que gera muitas dúvidas. O que é a cota e o que é a altitude?
cota referencial do seu projeto. Você arbitra em campo ou durante o escritório no planejamento de campo. A altitude é referenciada ao nível médio dos mares. Já o apoio planimétrico, os pontos de apoio materializados também no terreno, com as coordenadas cartesianas x e y, a partir de um plano topográfico, que serve de base planimétrica ao levantamento topográfico de vocês. Esses pontos também são trabalhados de forma hierarquizada e formam uma figura complexa. Então ele seria um todo, não seria só uma porção. Nessa hierarquia, marcos de ordem superior, ou seja, hierarquias mais altas, eles são espaçados em até 10 km. E os de ordem inferior, 500 metros ou menos de extensão. Então a gente entendeu um pouco mais o que traz a norma técnica quanto ponto de apoio topográfico, poligonal principal, auxiliar, secundário e aí tanto planimétrico quanto o altimétrico. Voltei para o nosso projeto agora já entendendo como que será feito o nosso levantamento topográfico. Então eu defini a minha primeira estação. Quando nós trabalhamos com o equipamento óptico, nós devemos fazer a orientação angular dele, que nada mais é do que a famosa ré de ref, de referência. Então ela é a nossa referência angular para o levantamento da nossa poligonal. Nesse trabalho nosso, utilizamos a orientação ao norte. Então a gente utilizou o norte magnético como sendo um referencial. Sempre terá que ser o norte magnético? Não. Muitas vezes em campo você pode ter dois marcos conhecidos. Ou ainda, você vai utilizar a referência um outro objeto que você tenha certeza que estará presente no momento de executar a obra. Então você pode utilizar outros referenciais e esse alinhamento pré-estabelecido será a orientação angular horizontal do levantamento de vocês. Tivemos a orientação, aqui no meu ponto 1 foram irradiados diversos pontos aos locais acessíveis a ele. Foi necessário lançar e iniciar a poligonal nossa. Então a gente teve um caminhamento. Chegamos no ponto 2, foi feito o mesmo trabalho de irradiação nessa esquina da casa. Do ponto 3 foram levantados mais pontos, não se tornar acessível todos os vértices, a gente lançou o último ponto E7. Só que o que a gente percebeu? Que durante a execução desse levantamento, algumas informações importantes atrás das árvores, o E3 não conseguiria atender. E o E3 também não consegue atender o cadastro de todas as informações presentes aqui nesse trecho do imóvel. Então, qual foi o artifício utilizado? Lançamos uma poligonal auxiliar. Então, a gente partiu de um marco de apoio da nossa poligonal principal. Carreguei aqui a minha poligonal auxiliar. O meu E2, ele lançou o meu E4 e o meu E4 lançou o meu E5 justamente para que eu possa cadastrar todas as feições necessárias por trás das árvores. A mesma coisa vale para o nosso E6. Então, ele fez o cadastro de todos os nossos dados. Nesse primeiro momento, o que a gente consegue identificar? Que é possível utilizar de uma poligonal principal, é possível trabalhar com uma poligonal auxiliar sem problema nenhum. Um outro cenário que pode muito bem acontecer é o seguinte: algum obstáculo não permanente. Vamos supor que você está num canteiro de obras e durante as suas visadas, um caminhão entra na frente, um maquinário pesado. Você não vai conseguir fazer aquela leitura. Então você pode fazer mão desse artifício, lançar uma poligonal auxiliar e daí dela você dar sequência, ou ainda você lança uma vante numa outra orientação e dá sequência ao seu levantamento. O que é extremamente importante, e isso vale para qualquer tipo de poligonal que vocês façam. Manter uma sequência lógica do levantamento de vocês. Estou estacionado numa estação. Eu tenho uma ré, vou partir para outro lugar, eu tenho uma vante. Estacionei nesse vértice. Eu tenho que dar uma ré, que é a minha referência ao meu ponto de partida, e eu tenho uma vante, caso eu for fazer essa ocupação. Lembrando que as poligonais aqui na nossa situação, trazendo novamente manual da ABNT, na poligonal auxiliar, que seja possível coletar dados de forma direta ou indiretamente por irradiação, interseção ou ainda por ordenadas sobre uma linha de base. Os pontos de detalhe julgados importantes que devem ser estabelecidos em uma escala ou nível de detalhamento do seu levantamento. Então isso já implica que ele vai ter um pouquinho menos de precisão, mas também que tem que atender, obviamente, ao trabalho e à precisão estabelecida no seu projeto. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, fique à vontade, manda para a gente, esclareça esses pontos que eles são fundamentais para uma boa execução prática em campo. Muito obrigado e até a próxima aula.